Olá, meu nome é Jacques Veloso, sou sócio da Veloso de Mello Advogados, sou advogado desde 1997, advogado militante, e estou vindo aqui conversar com vocês sobre temas que normalmente nós não temos acesso durante o nosso curso, durante o nosso período de faculdade. Temas que são essenciais para o exercício da advocacia, como gestão financeira, gestão do nosso escritório, gestão de pessoas, relacionamento com o cliente, marketing jurídico. Então a ideia é trazer algumas informações para vocês sobre esse tema, informações que eu adquiri na prática, na vivência, na gestão do escritório. O primeiro tema que eu gostaria de tratar com vocês nesse vídeo é honorários advocatícios. Honorários é, com certeza, saber cobrar, como cobrar, é vital para a sobrevivência, para o estabelecimento de qualquer advocacia. E é normalmente um tema muito difícil para todos nós. Muito do que a gente pratica hoje se aprendeu na prática, nos erros, cometidos durante a nossa carreira. E a ideia é vir aqui para conversar com vocês sobre esse tema e compartilhar um pouco da nossa experiência. Quando a gente fala de honorários advocatícios, a primeira coisa que eu sempre gosto de enfatizar é que para que você possa precificar o seu serviço, para que você possa cobrar de alguém, você tem que necessariamente, antes disso, saber qual é o custo que você terá para fazer aquele serviço. Não se pode dar preço sem saber quanto custa o exercício daquela atividade. Isso em qualquer atividade, qualquer tipo de negócio. Quando você vai fazer a compra de um sapato, não imagine que o preço que lá está foi chutado pelo dono daquela empresa. Aquilo ali foi efetivamente analisado, custos de compra, custos de locação do espaço, custos de vendedores, tudo aquilo está naquele preço. E é essa a ideia que nós temos que trazer para os nossos escritórios. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual é seu custo. Eu gosto de utilizar no escritório duas formas de definição de custo. Uma do custo por processo e outra da hora de trabalho. Então veja, para definir meu custo por processo, eu vou trabalhar com custo fixo no meu escritório e número de processos ativos que eu tenho no meu escritório. Para definir o meu valor hora, eu vou trabalhar com o rendimento necessário para que aquele meu escritório esteja trabalhando, ou seja, meu custo fixo, e horas trabalhadas no meu escritório, levando sempre em consideração a jornada normal de qualquer cidadão brasileiro de 40 horas semanais. Essas formas são necessárias para que nós tenhamos duas normatizações. A primeira, uma base para que eu possa cobrar os processos judiciais, a advocacia contenciosa. Se eu sei quanto me custa por mês a gestão de um processo, eu tenho a primeira base para que eu possa fazer uma proposta de preço para atuar em algum processo. A segunda, por hora, é que vai me dar a base para trabalhar com diligências, pareceres, consultas, ou seja, eu vou saber o custo da minha hora trabalhada para que eu possa fazer esse tipo de proposta. E aqui eu trago um exemplo para a gente entender melhor o conceito. Bom, para a gente entender bem esse conceito de custo processo e custo hora, vamos pegar um exemplo para a gente aplicar a fórmula. Imagine o seguinte, você tem um escritório que seu custo fixo é R$ 6.130. De onde vem esse custo? Aluguel, energia, leitura de DJ, secretária, enfim, vários custos necessários a que o escritório funcione, que vão variar, obviamente, de escritório a escritório. O que é importante, dependendo da variação, é que você não pode deixar de colocar nessa planilha o seu prolabore, a sua retirada, porque você precisa de alguma retirada para poder viver, e uma taxa de depreciação de equipamentos. O que significa isso? Você tem equipamentos no seu escritório, como banho de informática, computador, impressora, que periodicamente vão necessitar de reparos ou de troca. Então você tem que ter uma taxa mensal que você vai economizar para possibilitar essa troca periodicamente daquele equipamento que você já está defasado ou efetivamente quebrado. Chegamos a 6.130 no nosso exemplo aqui, de despesas fixas mensais. Vamos considerar que esse escritório tem 100 processos ativos, ou seja, ele tem um custo de R$ 61,30 por processo judicial ativo em andamento. Isso é a base para ele precificar os serviços dele no que se refere à advocacia contenciosa. Qualquer processo que ele vá fazer,
que ele receba um pedido de proposta, ele tem que ter em mente quanto tempo aquele processo irá durar, para que ele saiba o mínimo que ele precisa cobrar para cobrir seus custos e ter algum lucro. Eu sei que essa ideia de quanto tempo vai durar o processo hoje em dia é muito difícil. A gente sabe quando entra no judiciário, mas dificilmente sabe quando sai. Para evitar que esse chute não dê certo, ou que se cobre muito mais ou muito menos do que deveria, o muito mais até que não é um problema, mas o problema é muito menos, a gente indica que se faça uma taxa mensal. Você cobre do seu cliente honorários mensais. Fixe com ele um valor. Se você sabe que o seu custo é R$60, fixe com ele uma taxa mensal de R$100, de R$70, o que for possível dentro desse parâmetro, para que você tenha certeza de que o que entrar de prolabore ou taxa de êxito efetivamente é lucro do seu escritório. O restante vai pagar as despesas e, se você conseguir uma taxa um pouco maior, ainda também lhe dará um lucro. Mas é importante que você tenha esse relacionamento com o cliente. Esse valor mensal que você irá cobrar lhe trará uma série de vantagens nessa relação advogado-cliente. Primeiro, o seu cliente lembrará de você todos os meses, pois vai receber um boleto seu. Segundo, você poderá repassar mensalmente àquele seu cliente pequenas despesas que você vai ter sempre na condução desse processo e que você está absorvendo hoje. Por exemplo, impressões, xerox, pequenas custas, que são despesas que são dele, cliente, não sua, mas que você não tem como cobrar, porque é R$10 de um, R$15 do outro, R$5 do outro. São valores que individualmente são muito pequenos, que são difíceis de você ligar para o cliente e falar: deposita R$10 para mim. Fica um negócio complicado de gerir, mas que se você estiver todo mês mandando para ele um boleto dessa honorário mensal, você pode incluir nesse boleto essa despesa extra e passará a ter esse dinheiro, esse reembolso imediato, e não arcar com esses valores que, somando vários clientes, acaba sendo valores bem considerados. E outra coisa boa é você poder dimensionar com mais cuidado, com mais exatidão, o crescimento do seu escritório. À medida que você tem valores mensais entrando, você tem condições de fazer contratações, você tem condições de investir mais no seu negócio. A outra questão, pegamos o mesmo exemplo, despesas de 6.130 é o rendimento necessário para que você pague suas contas, 160 horas mensais, 40 semanais, você tem um custo hora de R$ 38,31. Esse custo hora é a base para os outros contratos. Por exemplo, consultoria. Alguém quer uma consultoria sua, vai precisar que você faça um parecer, você estima quantas horas você vai gastar para fazer aquele parecer, você sabe o preço mínimo. Diligências, que são muito comuns, a pessoa quer que você faça vá ao fórum pegar cópia do processo. Você sabe que vai gastar lá 2 horas para ir e voltar, 2 vezes 38 é o valor mínimo que você pode cobrar para exercer para fazer aquele serviço. Isso considerando que você está cobrando um valor para ter um prolabore de R$2.000, que certamente não é o seu objetivo. Então, quanto mais você cobrar, melhor será o seu prolabore. Essa forma, senhor, essas duas bases são muito utilizadas para que você pelo menos saiba gerenciar seu escritório. É óbvio que além disso aqui, você tem parâmetros na tabela da OAB. Todas as seccionais possuem suas tabelas, que devem ser observadas, mas independente do que está na tabela, isso são formas de cobrar, às vezes mais fáceis até de serem entendidas pelo seu cliente. Outra coisa importante é que você tem várias formas de contratar. Você pode contratar por partido, por ação, mas sempre utilize essa formulazinha de prolabore mensal e êxito. Você ter um prolabore inicial, uma taxa mensal e um êxito é a forma ideal de você dividir o seu contrato. Principalmente o êxito. Você vai manter aquele seu contrato por anos, aquela causa por ano. É importante que você tenha uma remuneração ao final, caso você obtenha êxito. Nos contratos de mensalidade, nos contratos de partido, eu sempre friso o seguinte: as empresas costumam demandar que você tenha um valor fechado para fazer tudo o que ela necessitar. Essa forma de contratação para nós não é interessante, porque a realidade daquela empresa pode mudar muito rapidamente. Você pode fazer um contrato hoje, a empresa tem meia dúzia de processos, e daqui a 6 meses ela ter 100 processos. E você não terá condições de sentar com ele para negociar, porque o seu contrato é novo, ainda tem pouco tempo que você está naquela empresa prestando, não tem nenhum ano de prestação de serviço. Então, eu costumo sugerir que você mantenha a fórmula dos R$100 por processo.
Por exemplo, R$ 2.000 por mês, R$ 100 por processo. Se quando você contratou ela tinha meia dúzia de processos, ela vai te pagar 2.600. Se de uma hora para outra ela passou a ter 100 processos, ela vai te pagar R$ 12.000. E isso não é difícil do empresário entender, porque ele está pagando por demanda. Ele sabe que quanto mais demandar, mais irá pagar. É um contrato mais fácil de administrar, você acaba tendo um relacionamento mais próximo com o seu cliente, porque você está sempre fazendo relatórios sobre os processos dele, que ele vai querer saber o que está ativo, o que não está, em que situação que está, e você passa a ter uma relação financeira melhor entre o seu trabalho e o que está sendo pago. Outra coisa que eu sempre insisto, independente do contrato ser de partido, ser mensal, negocie para que aquele seu contrato tenha percentuais de êxito. Tanto percentuais sobre valores recebidos, quanto percentuais sobre redução de dívidas. Isso é muito importante porque às vezes aquele cliente você se envolve em causas enormes, milionárias, e se você não tem um percentual de êxito contratado, mesmo que você faça um excelente trabalho e traga um benefício enorme para o seu cliente, você não terá nenhuma compensação direta por aquilo. Então é muito importante que se busque esse tipo de contratação. Bom, e como minha esposa gosta de falar, não tenha medo de cobrar. Enquanto você tiver medo de cobrar, o seu cliente vai ter medo de lhe pagar. Por hoje é só, espero que estejamos juntos em novos vídeos, novas conversas, trocando experiências. A ideia é estarmos aqui sempre trocando ideias sobre a advocacia.